Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero saudar a todos vocês com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus. Inicio este momento lendo com todos vocês o primeiro versículo do Salmo de número 108. Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Que salmo propício para esses dias, para esse tempo. A minha oração, a minha súplica a Deus é que de fato e de verdade o nosso coração, o meu e o seu, os nossos corações possam estar firmes, firmados em Deus, e que o medo, o receio não cerrem os nossos lábios. Pelo contrário, que ainda com todas as dificuldades que eu e você, o mundo todo, na verdade, tem enfrentado, possamos louvar e adorar o nosso Deus. Não se esqueça, nós temos um problema. O nosso Deus, não. Ele é soberano e Ele reina para todo sempre. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Louvado seja, Senhor, o seu nome. Bendito seja o seu excelso nome. Firme está o nosso coração, Senhor. Firme está o nosso coração no Senhor. Por isso, abriremos os nossos lábios e os nossos corações para louvar, adorar, bendizer o seu santo e bendito nome. Rogo desde já uma bênção sobre a vida de todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, todos quantos tiverem acesso a este vídeo, sejam eles abençoados por Ti poderosamente em nome de Jesus. Dê paz, Senhor, derrame paz sobre os nossos corações. Que não nos falte, Senhor, confiança inabalável em Ti e em Tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Uma coisa só, meu desejo é
compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. 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 Ouvimos cânticos de louvor, certamente cantamos juntamente com os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão conectados, conectadas no nosso canal do YouTube. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Pensando a respeito daquilo que eu compartilharia com vocês, eu acabei conversando com o pastor Tássio e me decidi por continuar com a nossa série Cristo Rei, uma série baseada nos primeiros capítulos do livro do Apocalipse, justamente porque as próximas pregações, Palavra à Igreja em Filadélfia e Palavra à Igreja em Laodiceia, eu acredito que tenham tudo a ver com esse momento.
a mensagem de Jesus para essas duas igrejas são mensagens absolutamente cabíveis para a igreja hoje. Trazem ensinamentos preciosíssimos para a igreja hoje, nesse momento de pandemia, nesse momento de confinamento, nesse momento de medo, nesse momento de desesperança que o mundo, ou boa parte do mundo, está vivendo. E eu queria começar citando mais uma vez, ele tem sido bastante citado nessa série, o reverendo Eugene Peterson. Ele diz algo que traz alento ao nosso coração e também nos desafia. Ele diz isso: não há evidência nas páginas do Novo Testamento de que as igrejas tenham sido muito melhores, nem muito piores do que as atuais. Sim, às vezes nós temos esse vício. Lemos o Novo Testamento e pensamos, mas eles tiveram muito mais chance, eles eram muito melhores. Ou então em sentido contrário, puxa vida, que igreja complicada, isso é igreja. Mas pense nessas palavras do reverendo Eugene Peterson. Não foram muito melhores do que nós, nem muito piores do que nós. Temos conexão com eles. Somos a igreja de Jesus, com erros e com acertos. E hoje eu quero compartilhar com vocês Apocalipse capítulo 3, versículos 7 e seguintes. Nós vamos ouvir a mensagem de Jesus à igreja em Filadélfia e nós vamos poder perceber essa palavra do reverendo Eugene Peterson reverberando, refletindo, porque a igreja em Filadélfia é uma igreja como a nossa igreja e como tantas outras igrejas. Desafios, oportunidades e a presença de Jesus conduzindo a vida desses crentes. Então vamos ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a sua palavra foi lida e eu peço que o seu Santo Espírito possa agora iluminar as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a sua palavra e aplicarmos a sua palavra nas nossas vidas. Ilumina-nos a todos, Jesus, pelo teu Espírito. É o que nós pedimos, em seu nome. Amém. Como eu tenho dito aqui nesta série, nós podemos ler qualquer uma das 7 cartas, porém, não podemos perder de vista os primeiros versículos do livro do Apocalipse. Eu me refiro a Apocalipse capítulo 1, versículos 9 a 20, a visão inaugural, aquela visão maravilhosa que João teve do Cristo ressurreto. E eu quero ler aqui o texto sagrado mais uma vez para todos nós. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro.
No meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Essa foi a visão inaugural de João. Quando lemos o restante dos capítulos do livro do Apocalipse, não podemos perder de vista essa visão. O Cristo ressurreto, glorioso, falando com João e agora falando com cada uma das 7 igrejas. E no versículo 7 do capítulo 3, a palavra desse Cristo é essa: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Talvez você esteja perguntando: é certo que nós tragamos algumas perguntas quando lemos o texto da Bíblia? Por que essa referência a Davi? A chave de Davi. E aí nós temos que voltar para o Antigo Testamento. Em Isaías capítulo 22, existe a promessa ao novo rei que assumiria o trono de Israel, nos seguintes termos: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Então, uma referência direta a essa palavra do profeta Isaías, capítulo 22, versículo 22 também. Por que Davi? Porque Davi representa essa hegemonia do rei e do reinado que seria reflexo da ação de Deus, da bênção de Deus sobre todo o povo. Então Davi, ele representa esse rei forte, e esse reinado forte que traria justiça, que traria igualdade, que traria o reino de Deus. E aí, o Cristo que se apresenta agora no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, é o Cristo que vai trazer com plenitude esse reino, porque ele é o rei forte. Ele é o rei dos reis. E ele trará a plenitude do reino de Deus. Então ele tem essa chave nas mãos, a chave do reino. Ele abre e o reino está aberto. Ele fecha e fecha-se o reino. Então, essa referência simboliza coerência, fidelidade e poder. Um poder sobre a vida e sobre a morte. Então, essa palavra inicial do Cristo ressurreto precisa ser o nosso fio condutor para entendermos o restante dos versículos. Olhando, e eu tenho dito isso também, desde o nosso primeiro encontro, que existe uma estrutura comum nas 7 cartas. As 7 cartas possuem uma estrutura praticamente igual. Existe uma palavra de afirmação, que é um elogio. Existe quase sempre a correção, que é uma reprovação por parte do Senhor a alguma conduta da igreja, alguma postura da igreja. E existe, no final, uma motivação dada à igreja, que é a promessa. Bem, eu queria começar falando a respeito dessa igreja em Filadélfia, a uma porta aberta que o próprio Cristo colocou diante da igreja.
Versículo 8 diz assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Essa expressão porta aberta, que surge aqui no livro do Apocalipse, significa o que, meus irmãos e minhas irmãs? Significa uma oportunidade para a pregação do Evangelho. Então, o Cristo diz aqui à sua igreja que uma oportunidade para pregar o Evangelho, mesmo em meio a muitas dificuldades, mesmo em meio a muitas perseguições, mesmo em meio à ameaça do martírio, da morte, o próprio Cristo havia colocado diante da igreja uma porta aberta, ou seja, uma oportunidade para pregar o Evangelho. E a expressão seguinte, a qual ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. A porta que o Cristo abre, ninguém pode fechar. Essa expressão, evidente, aponta para a soberania, para a vontade soberana do nosso Deus. Quando Ele age, ninguém pode impedir. Aliás, Isaías 43, versículo 28, aquele versículo bastante conhecido, agindo Deus, quem impedirá? César, o Império Romano, as perseguições, a oposição, todas as dificuldades daquele contexto específico, nada poderia impedir a igreja de avançar na sua proclamação, porque o próprio Cristo havia colocado diante da igreja essa porta aberta. Eu penso que essa mensagem tem tudo a ver comigo e com você nos dias atuais. Uma porta aberta está escancarada diante de nós. Essa pandemia tocou profundamente as vidas, deixou a sociedade amedrontada, desesperançada. E nós, a igreja, é portadora do Evangelho, tem o Evangelho nas suas mãos e sob a sua custódia. Agora, meus irmãos, é tempo de nós proclamarmos, de nós testemunharmos, de nós compartilharmos essa palavra de amor e de esperança às pessoas. C.S. Lewis tem uma frase que talvez você também conheça, que o sofrimento é um megafone de Deus para acordar, para sacudir, para abalar as pessoas que estão adormecidas, as pessoas que estão naquele estado de torpor. Aquela vida que nós vivíamos, atribulada, corre-corre, materialista, muitas vezes nos jogou e nos jogava nesse torpor, nesse adormecimento. Mas aí vem o sofrimento, que é o megafone de Deus, para nos acordar, para nos sacudir. E o Evangelho agora cai como uma luva. A mensagem do amor de Deus, a mensagem da esperança em Cristo é a mensagem para os dias atuais, para o momento atual. Essa é uma porta que Deus abriu e que ninguém pode fechar. Você tem visto também a oposição que a igreja tem sofrido. Você tem visto também que hoje temos enfrentado uma espécie de afronta, de zombaria, como se a igreja fosse constituída de pessoas sem cérebro, de pessoas ignorantes, de pessoas presas a misticismos, a crendices. Mas não se abale, porque a porta que o Cristo abriu, ninguém pode fechar. A ciência não pode fechar, a mídia não pode fechar, a sociedade alheia e avessa a Cristo não podem fechar. Então, eu quero que você veja esse tempo como um tempo de portas abertas, uma grande porta aberta, uma grande oportunidade, e ninguém pode fechar essa porta. Mas o versículo de número 8 segue, e ele traz uma expressão muito interessante para a nossa meditação, que tens pouca força. Tens pouca força.
A igreja em Filadélfia tem pouca força, muito provavelmente era uma igreja humilde, constituída de pessoas simples. Não era uma igreja de doutores, de pessoas proeminentes, de pessoas eminentes. Não era uma igreja poderosa. Jesus diz sobre esta igreja, tem pouca força. Mas nós não podemos nos esquecer. Somos vasos de barro. Mas o conteúdo colocado, depositado em nós, é um conteúdo glorioso. É o poder para a salvação de todo aquele que crê. Isso é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas esse poder foi depositado em vasos de barro. Nós, por nós mesmos, não podemos nada. Somos fracos, somos finitos. A nossa igreja é uma igreja de bairro, uma igreja pequena. Qual é a força que nós temos? Qual é o poder que nós temos? Eu diria, é o Evangelho na nossa vida. É o Espírito Santo na nossa vida. Mas vejam que coisa linda. Tens pouca força, entretanto, e olha aqui, o elogio do Cristo. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha, meus irmãos, eu fico sensibilizado. Que expressão! Como eu gostaria de ouvir a palavra do Cristo sendo dirigida a nós, Igreja Presbiteriana do Jardim São Paulo, dizendo a mim e a você: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja constante. Era uma igreja firme. Era uma igreja de pessoas simples, pessoas humildes, mas era uma igreja constante. Eles tinham essa virtude, a virtude da constância, em meio a perseguições, em meio a oposições, em meio a enfrentamentos cruentos, porque naquele tempo ser cristão poderia custar a cabeça. Eram irmãos e irmãs constantes. E aí cito mais uma vez o reverendo Eugene Peterson. Ele diz uma palavra que, olha, precisa calar no nosso coração. As igrejas recebem elogios pela bravura e constância. É o caso da igreja em Filadélfia. Não somos avaliados pela contribuição à sociedade, nem pelo nosso potencial. A igreja é uma comunidade em que o que somos e fazemos é reconhecido e celebrado de maneira muito diversa da do mundo. Muito diferente dos incentivos que a sociedade supõe serem necessários para manter motivação e empreendimento, essas pessoas exercitam a constância. Constância. O que Jesus elogia na igreja em Filadélfia é a sua bravura e a sua constância. Queria que você pensasse a respeito disso. Temos sido discípulos e discípulas constantes, firmes. Bem, da porta aberta, eu salto agora para os desafios à espreita. Existiam desafios grandiosos para a igreja em Filadélfia. Versículo 9 diz: eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Esse versículo aponta na direção de um primeiro grande desafio que a igreja estava enfrentando no momento presente, que era a oposição. Comunidade judaica presente na cidade de Filadélfia, muito provavelmente, se opunha à igreja, ao Messias da igreja. A palavra de Cristo é dura, sinagoga de Satanás. Declaram-se judeus e não são, mentem. A igreja enfrentava oposição no presente, no tempo presente. Contudo, o próprio Cristo humilharia os opositores. Eis que o farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Muitas e muitas vezes nós sofremos a oposição e nós queremos partir para a pancadaria. Queremos reagir, pagar na mesma moeda.
Ah, você está dizendo isso para mim? Agora vai me ouvir. Ah, você me ofendeu? Vou ofender você também. Vou pagar na mesma moeda. Vou dar o troco. Não se preocupe, meu irmão e minha irmã. O próprio Cristo tem a resposta. O próprio Cristo dará a resposta. Confie. Confie na resposta do Cristo. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Primeiro desafio, já no tempo presente, oposição. Mas ainda nós temos um outro desafio. Versículos 10 e 11. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha, meus irmãos, que texto atual para os dias de hoje. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Um segundo desafio, não vivido no tempo presente, mas projetado no futuro. O texto fala sobre provação, sobre teste. A comunidade cristã passaria por provação. Qual seria a provação? Não sabemos. Mas o Cristo anuncia à igreja: passarão por provação. Não só vocês, mas o mundo inteiro. Claro, neste momento a igreja tem sido provada. O mundo tem sido provado. A pandemia e a pandemia do medo. As dificuldades sociais, as dificuldades econômicas que nós já enfrentamos e que nós vamos enfrentar. Porque a quarentena vai se prolongar. Muito provavelmente continuaremos no mês de maio, como nós estamos, confinados. Momento de provação, de teste. Mas o texto traz uma promessa. O próprio Cristo preservaria a igreja. O texto diz assim: também eu te guardarei da hora da provação. Então, meu irmão e minha irmã, não se esqueça. O próprio Cristo nos guarda. O próprio Cristo está conosco nesse momento. E estará conosco ainda em abril, em maio, em junho, todos os dias da nossa vida até o fim. Nós enfrentamos o momento ruim, o momento de teste, o momento de provação, mas nós não o enfrentamos sozinhos. Eu sempre faço referência àquele que muito provavelmente é o seu salmo preferido, o 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença do Senhor conosco, atravessando o momento difícil, o vale da sombra da morte. O Senhor está conosco. Então nós temos essa promessa: eu te guardarei da hora da provação. Meus irmãos, nesta hora, eu cito mais um estudioso, Michael Wilcock. Ele diz o seguinte: em certo sentido, Cristo guarda ou preserva o seu povo porque eles guardam ou observam a sua palavra. E o incentivo que ele dá a Filadélfia é dirigido a todos os que lhe são leais, a todos os constantes. O Senhor nos incentiva, o Senhor nos guarda. E aí, meus irmãos, nos versículos 12 e 13, nós temos a promessa feita à igreja em Filadélfia. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que essas palavras de Jesus sugerem? Apontam para qual direção? Jesus fala aqui, faz referência
a nova Jerusalém que desce do céu. A igreja em Filadélfia tinha como promessa do próprio Cristo habitar nessa nova Jerusalém. Jesus está falando aqui da vida eterna. A vida que transcende o presente. A vida que abraça e é abraçada pela eternidade. Essa é a promessa de Jesus ao vencedor. A igreja vencedora é uma igreja que vai viver a vida eterna. Voltando a falar daquela estrutura comum, presente em todas as 7 cartas, a carta à igreja de Filadélfia tem a seguinte estrutura. Nós temos a afirmação, o elogio, e qual é? Apesar da fraqueza, a igreja não renegou o nome de Jesus Cristo. Era uma igreja sem poder, era uma igreja de pessoas simples, mas uma igreja que foi firme, foi constante e não renegou o nome de Cristo. Por isso, a afirmação, o elogio. Qual é a correção de Jesus à igreja de Filadélfia? Não há correção a essa igreja. Assim como também não houve correção à igreja em Esmirna. Essa igreja, a igreja em Filadélfia, só recebe palavra de afirmação, só recebe a palavra de elogio. Não existe correção. Aqueles crentes eram fiéis, aqueles crentes eram firmes, aqueles crentes eram constantes no seguimento do Cristo. Mesmo em meio a tantas dificuldades daquele tempo, daquele momento específico. O primeiro século, o segundo século da era cristã. E a motivação, a vida eterna, a eternidade. Caminhando para o fim, hoje não é o que eu vou levar para casa porque você já está na sua casa, mas o que você vai levar para o seu coração depois de conversarmos, de meditarmos sobre essa 6ª carta dirigida à igreja em Filadélfia. O princípio é esse. Independente da pouca força, da fraqueza, da vulnerabilidade, de sermos quem somos, independente de tudo isso, mantenha o seu testemunho cristão firme e constante. Você, eu, somos vasos de barro. A Bíblia assim o diz. Somos vasos de barro. Temos pouca força. Mas nós somos desafiados a manter o nosso testemunho cristão firme e constante, à semelhança da igreja em Filadélfia. Foram irmãos firmes, foram irmãos constantes. Nesse tempo de pandemia, essa loucura que todos nós estamos vivendo, somos desafiados pelo Cristo a mantermos a nossa firmeza, a mantermos a nossa constância. Como o salmo da abertura, firme está o meu coração, por isso cantarei louvores. Irmãos, não é hora de retroceder. E nem é hora de cair nocauteado. É hora de firmeza. O Cristo está conosco. Aquele Cristo que padeceu, mas que ressuscitou, venceu a morte. O Cristo vencedor, o Cristo glorioso. Esse Cristo está conosco, acompanhando a igreja, a mim e a você. Seja firme, seja constante. Ele está do seu lado para lhe socorrer e para lhe fortalecer. Deus abençoe a sua vida, como você está na sua casa, no seu sofá, na sua poltrona, na sua cama. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vivemos uma realidade com muita similaridade à realidade vivida pela igreja em Filadélfia. Império Romano, oposição, provação, e somos desafiados a manter a firmeza e a constância da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor.
temos pouca força, somos vasos de barro, mas que o poder do Evangelho depositado em nós, o poder do Espírito Santo na nossa vida possa robustecer e fortalecer a nossa fé e a nossa alma nesta hora. Fortalece, Senhor, a vida dos meus irmãos, a vida das minhas irmãs. Fortalece, Senhor, a vida das crianças da nossa igreja, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos velhos. Que toda a igreja seja fortalecida pela força do seu poder, em nome de Jesus. Dá-nos uma semana, Senhor, vitoriosa, cheia de esperança, cheia de fé. Conduz, Senhor, os nossos passos e faça-nos, Senhor, aproveitar todas as portas abertas, todas as oportunidades para que nesta hora possamos transmitir, compartilhar palavras de fé e palavras de esperança a todas as pessoas que precisam. Sejamos assim, Senhor, essa igreja firme e constante para a glória e para a honra do Seu nome, em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, sobre vocês eu rogo a bênção do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a graça de Jesus, o amor do Pai, o consolo, o conforto, os dons e o poder do Santo Espírito repousem sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém.